A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele, que bom que você está aqui. É muito bom cultuar o Senhor junto com você. Aleluia. Você sabe, irmãos, estarmos juntos é algo maravilhoso. Podemos cultuar a Deus, podemos ter essa liberdade de buscar o Senhor. Você sabe que em muitos países as pessoas não têm essa liberdade, de buscar a Deus. E nós temos essa liberdade de podermos estar na presença do Senhor, de podermos adorar a Deus, de podermos expressar aquilo que está no nosso coração. Isso é algo poderoso que Deus nos permitiu, amém? Glória a Deus. Irmãos, queria só, antes de compartilhar a palavra, dar alguns avisos aos irmãos importantes. Semana que vem, dia 9 de março, você sabe que dia 8 é o dia da... Só as mulheres, dia 8 é o dia da... Olha só. Hoje de manhã eu estava até falando aqui, as mulheres deveriam ser celebradas todos os dias. Todo dia. Porque não é fácil, principalmente as casadas, suportar esse marido. Oh, Jesus, tem misericórdia. Brincadeira, mas a gente sabe o quanto as irmãs são uma bênção. A Bíblia diz, obrigado, querida. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a gente sabe que Deus tem movido, trabalhado na vida das mulheres cada vez mais, para que elas sejam essas grandes e poderosas mulheres de Deus. Quando a gente olha a palavra de Deus, irmãos, a gente percebe que as mulheres, elas sustentavam o ministério de Jesus. Então é interessante observarmos assim o comportamento, a atitude daquelas mulheres, e sendo mulheres tão aprovadas. Então, de fato, mulheres devem ser celebradas, é um instrumento de bênção. Sem vocês, nós homens nem existíamos. Então, você tem essa capacidade de gerar algo, filhos, e verdadeiramente a mulher é algo inexplicável. E dia 9, no sábado, a partir das 16 horas, nós teremos uma tarde muito especial aqui, só para mulheres. Só para mulheres. Os homens podem talvez ficar lá fora, fazendo um churrasco no final para elas. Aleluia. Está vendo? Então, eu gostaria de incentivar você a vir e você trazer outras mulheres. Da mesma forma que Deus tem sido tão poderoso na sua vida, minha irmã, Deus pode usar você também para alcançar outras mulheres e outras mulheres serem poderosamente transformadas pelo Senhor. Você sabe, existe um ataque maligno muitas vezes contra a vida das mulheres, tentando criar uma estrutura emocional negativa, para que elas vivam uma vida muitas vezes longe do propósito de Deus. E você, na verdade, tem sido uma grande mulher de Deus, tem visto o Senhor. E eu quero te desafiar a você trazer outras mulheres aqui no sábado que vem, para que elas possam também ter uma experiência com o Senhor Jesus, amém? Então, sábado que vem, às 16 horas, uma tarde especial para todas as mulheres aqui na nossa igreja local, amém? Glória a Deus. Um outro aviso importante, irmãos, é que no final do mês agora será a nossa conferência ministerial Conectados. Todos os anos nós temos essa conferência, o ajuntamento de todas as igrejas Luz para os Povos. E eu confesso, sabe, irmãos, que isso muitas vezes me deixa assim intrigado, porque vem irmãos de longe. Você sabe, nós cobrimos igrejas, e nós cobrimos igrejas na Paraíba, e cobrimos igrejas no Nordeste, no Ceará. E os irmãos saem lá de uma cidade chamada Cascavel, é longe. Eles saem lá de uma cidade chamada Quixadá, também é longe. Tem uns irmãos, eles estão tentando se organizar para vir, que eles saem lá de Juazeiro do Norte. São igrejas que nós cobrimos. E eles saem de lá, pagam passagem aérea, deixa sua casa, chega aqui, tem que arrumar lugar para dormir, essa coisa toda, só para vir na conferência. E nós estamos aqui e muitas vezes não vamos. Então eu quero te desafiar, sabe, faça um esforço, esteja conosco nesses dias. Serão 3 dias poderosos, e eu sei que você será muito edificado, porque era muito interessante quando a Bíblia fala que havia as festas em Jerusalém.
E o povo subia a Jerusalém para as festas. E eles eram muito abençoados. Então, ir à conferência é como subir a Jerusalém. Nós vamos à sede para juntos estarmos ali celebrando e buscando o Senhor. Então, quero te desafiar a estar conosco no último final de semana do mês de março. Ok? Por favor. E um último aviso. Sábado que vem, eu posso até pedir para avisar hoje. Sábado que vem, Goiânia está num projeto de conquista da cidade. Nós até iríamos começar uma campanha de oração hoje, mas devido à gráfica não entregar o material para nós, não vamos começar hoje. Mas sábado que vem, às 6 horas da manhã, nós estaremos reunidos lá no Estádio Olímpico, ali no centro da cidade, para buscarmos a Deus juntos em oração por Goiânia, pela salvação dessa cidade no nome de Jesus. Então, se sábado que vem, 6 horas da manhã, a cama não te segurar, eu gostaria de te desafiar a ir conosco lá no Estádio Olímpico, ali no centro da cidade, e juntos ali de joelhos, nós vamos buscar o Senhor ali em oração, para que Deus traga um avivamento na nossa cidade, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, eu te espero lá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, e eu gostaria de ler com você. Nós estamos numa série de palavras, começamos na semana passada, e o tema da nossa série, nesse mês de março, é tempo de avançar, tempo de avançar. E semana passada nós falamos sobre a importância de não carregarmos o peso do passado, de andarmos no ritmo do presente, sendo em todo o tempo conduzido pelo Senhor, e não termos o medo da incerteza do futuro, porque o nosso futuro pertence ao Senhor, e Ele sabe de todas as coisas. Então foi muito bem falado, né, a questão do seu passado, não permitir que o seu passado determine suas escolhas, a forma de você viver, a forma de você, né, entrar em novos desafios. Foi muito bem falada a questão de você não ficar preso nessa questão do ritmo, né? Não ser rápido demais, não ser passivo demais, né? Mas ser alguém que está todo o tempo sendo conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E a certeza de que Deus já preparou um futuro glorioso para a sua vida. Deus já preparou um futuro abençoado para a sua vida, né, familiar, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional. Deus já preparou um futuro abençoado para o seu casamento, para a sua vida acadêmica. Deus já preparou um futuro abençoado para a sua vida no final de todas as coisas. Você vai morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Deus já preparou tudo. Quantos creem, diga amém. E hoje nós queremos avançar um pouco mais e queremos basear a palavra em cima desse texto aí de Filipenses capítulo 4, verso 6 a 8. Vamos ler juntos. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações ou ação de graças, apresentem seus pedidos. Apresente a Deus aquilo que está gerando ansiedade no seu coração. Coloque na presença do Senhor aquilo que está te gerando sentimentos ruins. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos nessa noite no nome de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo possa trazer revelação da Tua palavra nas nossas vidas. Nós queremos ser ensinados, inspirados, direcionados pelo poder da Tua palavra. E não queremos, Deus, que muitas vezes o mundo determine, governe a nossa vida, mas queremos de fato sermos governados pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos,
Nessa segunda parte da nossa série, nós queremos falar um pouco sobre como vencer a ansiedade e os seus efeitos. Como vencer a ansiedade e os seus defeitos, através ou buscando na palavra de Deus, em como obter respostas, direções claras, em como lidar com a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade, muitas vezes, ela vai desenvolver coisas em nós muito sérias, e queremos falar de 3 nessa noite, como sendo o pessimismo, o medo e a insatisfação. Nós sabemos que em todo o tempo, nosso emocional está sendo afetado por contextos, em todo o tempo, irmãos. Em todo o tempo, o seu emocional está sendo afetado por contextos, por lutas, por guerras, que nós vivemos diariamente. E na verdade, irmãos, se nós não soubermos lidar com isso, porque isso faz parte da nossa vida, se nós não soubermos lidar com isso, muitas vezes aquilo que envolve o nosso dia a dia vai fazer com que nós vivamos uma vida paralisados, e a gente não avança, a gente não vai em direção ao propósito de Deus. Por quê? Porque na verdade são muitas coisas que se levantam mesmo contra nós. A grande verdade é que a gente precisa compreender o que é a ansiedade. A ansiedade é uma palavra que vem do latim e significa consumir-se. A ansiedade, ela vem para te estrangular, asfixiar, gerar falta de oxigênio em você, fazer com que muitas vezes você seja consumido na sua vida física, emocional e espiritual. Por isso a gente vai perceber que as pessoas, quando elas estão dentro de um contexto de ansiedade, elas vão sendo naturalmente, consumidas no seu emocional. As pessoas se tornam frágeis, as pessoas se tornam debilitadas. Emocionalmente elas não conseguem ter firmeza, ter certeza, ter convicções claras. Fisicamente você sabe que situações de ansiedade vai produzir em você até mesmo as doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a ansiedade produz doenças no seu físico, que muitas vezes se tornam doenças inexplicáveis. Muitas vezes você vai até um médico, faz várias baterias de exames, e aí o médico diz para você, mas você não tem nada. Mas por quê? Porque na verdade o seu problema muitas vezes não é físico, o seu problema muitas vezes é emocional. E vai desencadeando no seu físico. Sabe, eu vivi, irmãos, por experiência própria, houve um momento na minha vida que eu enfrentei um problema muito difícil, muito complicado, um contexto extremamente desgastante emocionalmente falando, e aquilo gerou um problema gravíssimo eu pensava que era na minha coluna, e fiz quiropraxia, espetada de agulha, outra capetado, aquele trem de enfiar agulha em você lá, aquele negócio para tentar tirar as suas tensões. Fiz vários tratamentos, vários, irmãos, eu te digo assim de verdade, eu gastei aproximadamente 15 a 20 mil reais fazendo um tratamento, e aí no final de tudo, um momento de menos de 1 hora na presença de Deus, resolveu o meu problema. Te diga isso diante de Deus, porque o Senhor trouxe luz no meu espírito, de qual era o problema que eu estava enfrentando, e que ele era totalmente emocional. Nunca mais senti a dor. Voltei lá naquele médico, falei para ele, olha, queria dizer para o senhor, eu não sinto mais aquela dor, que me incomodava assim assado. Ele falou, o que você fez? Eu falei, olha, eu queria te contar um testemunho poderoso que aconteceu comigo. Ele, conta. E aí eu expliquei para ele a experiência que eu tive com o Senhor, dentro do carro, ouvindo uma música, sendo ministrado ali pelo Senhor, e chorando e sendo ministrado. E aí ele falou, uai, mas ninguém nunca te disse? Desde o começo o seu problema era emocional. E eu falei, você me fez eu gastar todo esse dinheiro, eu te acabo no meio. Por quê? Porque o emocional vai atingir você fisicamente, e vai atingir você espiritualmente. Pessoas que muitas vezes estão debaixo de um contexto de ansiedade, ele não consegue orar,
ele não consegue ler a Bíblia. Irmãos, escuta, as pessoas muitas vezes são tão ansiosas, porque elas falam assim, eu vou ler a Bíblia, e elas pegam a Bíblia, colocam a Bíblia ali, mas existe um aparelhinho que acaba com você por causa da sua ansiedade. Um aparelhinho assim, pequenininho, quadradinho, que você não consegue ler a Bíblia sem ficar pegando o seu celular. E você tem a necessidade de ficar vendo o tempo inteiro o que está acontecendo no celular. Por quê? Por causa de uma ansiedade. A necessidade de saber o que está acontecendo, as respostas. Talvez a resposta de um WhatsApp, talvez a resposta de algo que você postou, quantas curtidas está tendo, se as pessoas estão gostando, os likes, aquela coisa toda. E você permite que a ansiedade determine até mesmo como vai ser a sua vida espiritual. Existe uma pesquisa que foi feita pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que a ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros. Diga para o seu irmão, ainda bem que você não faz parte disso, aleluia. Pensa que loucura. Sabe, irmãos, e nós vamos entender claramente que Deus não nos criou para vivermos ansiosos. Lá no livro de Mateus, Jesus diz bem claramente assim, ei, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você sabe quanto mede um côvado? 45 centímetros. E por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar além de 45 centímetros, mas ao mesmo tempo receber uma carga de quilômetros de negatividade sobre a sua vida. E aí Jesus diz, porque essas coisas são as coisas que muitas vezes geram ansiedade em nós. Jesus diz, olhe para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Jesus está nos ensinando a acreditar, a confiar, a crer no Senhor. A grande verdade, irmãos, e eu digo isso com muita assim, convicção no meu coração, ansiedade é falta de fé. Ansiedade é falta de fé. Quando você crê cegamente, lógico que a nossa fé não é uma fé burra, né? Não é uma fé absurda, mas quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos em Deus, nós também vamos aprender a descansar em Deus e saber que Deus está assentado no trono e Ele não perdeu o controle de nada, nem vai perder o controle de nada, porque Ele é totalmente poderoso e suficiente para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Warren diz, irmãos, um grande homem de Deus, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das três coisas: circunstâncias, das pessoas e das coisas. Esse homem é um grande homem de Deus, ele tem vários estudos poderosos, eu mesmo tenho estudos dele, e ele diz que a ansiedade é um pensamento errado. Nós muitas vezes estamos pensando errado. Esses dias para trás eu dei um exemplo aqui, hoje de manhã o pastor Johnny estava até dizendo a respeito dele. É igual quando você imagina que sexta-feira, só uma colocação, um exemplo, imagina que sexta-feira, quando você saiu do seu trabalho, o seu patrão virou para você e falou, olha, segunda-feira eu gostaria que você chegasse 7 horas, o seu horário de entrar é às 8, mas eu gostaria que você chegasse às 7 horas da manhã, porque eu quero ter uma conversa muito séria com você. Como que fica o seu final de semana? Acabou. Porque qual é o pensamento que você vai ter o tempo inteiro? Eu vou ser demitido. Para mim acabou. O que eu vou fazer da minha vida? Misericórdia, eu preciso desse emprego. É a forma de eu me sustentar. É a forma de eu trazer o pão para dentro de casa. É a forma, oh Jesus, misericórdia. E aí você chega lá na segunda-feira, 7 horas, era o horário de você chegar, mas você chega às 6, de tão ansioso que você está. Você não dormiu esses 3 dias, não comeu, roeu unha, quase arrancou o cabelo, desesperado, ou ao inverso, comeu demais. E aí você chega lá, e quando você chega, o patrão fala para você, vamos para a minha sala. E quando vocês entram, ele bate a porta e diz, senta aí. E senta do outro lado da mesa, e ele pergunta para você, como é que você está? E você fala, lá embaixo a perna assim, mas aqui em cima você fala, eu estou bem.
Você está entendendo? Mas a grande verdade é que você não está bem. Porque na verdade você está permitindo que um sentimento errado a respeito das coisas, a respeito das pessoas e a respeito das circunstâncias determine o que vai ser da sua vida. E isso é falta de fé. Porque escuta, mesmo que uma porta se feche aqui, Deus tem poder para abrir uma incomparavelmente maior ali. Mas infelizmente muitas vezes nós temos o medo de que Deus não está cuidando de nós. E como Deus não está cuidando de nós, se eu perder o emprego, o que vai ser de mim? Sabe o que vai ser de você? Você vai estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que não pode esquecer de você, porque ainda que uma mãe que amamenta o seu filho viesse a esquecê-lo, Deus todavia jamais poderá esquecer de você. Então Ele cuida. O problema muitas vezes, irmãos, da nossa ansiedade também, é que entre o aspecto do pensamento, sim, verdade, mas também entre o aspecto daquilo que nós fazemos sem direção de Deus, que produz coisas graves na nossa vida. É porque, irmãos, com todo amor e carinho, nós ainda temos muitas expectativas nesse mundo. Esse é um problema grave. Paulo diz assim: tendo o que comer, e o que vestir, e aonde morar, fica feliz, está tudo certo. O problema é que nós temos muitas expectativas nesse mundo, e não tem nada de errado, diga, não tem nada de errado, mas não permita que as expectativas suas com esse mundo leve você a fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Aí tem gente comprando o que Deus não mandou ele fazer, tem gente abrindo o que Deus não mandou ele abrir, tem gente começando um negócio que Deus não mandou ele começar o negócio, tem gente fazendo coisas que Deus não o disse, vai lá e faça. E agora, porque você está fazendo isso, o que acontece? Vem os problemas, financeiro, dinheiro, né? Guerra, acordar cedo, aquele monte de coisa, madrugar e aquela coisa louca, desesperada. Espera aí, Deus não te mandou fazer isso. Agora isso vai produzir em você uma ansiedade. Ralph Martin, também ele diz que a ansiedade é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Paulo, ele sabia muito bem, depois você pode ler esse capítulo 4, você vai ver que Paulo, ele fala de 3 coisas interessantes nesse capítulo 4. Do verso 1 ao verso 5, Paulo fala claramente, mostra claramente que ele não fica angustiado por causa de pessoas. Ele não fica angustiado por causa de pessoas. É muito ruim quando nós permitimos que pessoas determinem o que vai ser da nossa alma, das nossas emoções. Existem muitas pessoas que ficam angustiadas porque você está preocupado, o que fulano pensa de você? O que o fulano pensa de mim? O que o fulano falou de mim? Sabe, irmãos, de verdade, assim, por muitos anos da minha vida, eu fui muito influenciado por isso. Muito, muito, muito mesmo. Por causa de todo um contexto, né? Contexto familiar, que nós não tínhamos, né, uma estrutura financeira em casa. Depois, um contexto de cor, porque essa questão também de ser negro era um problema. Um contexto de formação, um monte de coisa. E aí eu me lembro claramente, né, assim, na época ainda da Cristiane, quando eu conhecia a Cristiane, que a gente foi nos relacionar e tal. E aí um dia, né, assim, lógico, pelas circunstâncias, o pai dela virou, falou: olha, você, ou a mãe, não sei, nem me lembro mais disso, em nome de Jesus, estou apagado, aleluia. Mas aquela coisa assim, ele é pobre, ele é preto, ele não tem dinheiro, ele isso, ele aquilo. E quantas vezes, irmãos, eu ficava preocupado com a opinião das pessoas a meu respeito. Mas o dia que eu compreendi qual é a opinião de Deus a meu respeito, o que as pessoas pensam de mim, para mim já não importa mais. E isso não interfere mais nas minhas emoções. Por quê? Porque eu sei o que Deus pensa a meu respeito. Deus sabe que eu sou filho amado, Deus sabe que eu sou filho perdoado, Deus sabe que eu sou filho abençoado, Deus sabe que eu sou filho que tem o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, que foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus, e Deus já me elegeu para morar com Ele na Nova Jerusalém. Então o que pensam, o que falam, para mim isso não importa mais, de verdade. Eu falo isso com toda sinceridade. Muitas vezes meus filhos, a gente sai
Mas minha filha mais velha, ela é muito preocupada com isso. Mas muitas vezes a gente sai, e aí está num shopping, numa loja, e aí muitas vezes eles estão lá olhando alguma coisa, e eu estou lá parado, quieto. Aí alguém vira e fala: ei, por favor, você poderia me indicar onde que é isso ou aquilo? Aí eu falo: não, eu não trabalho aqui. Aí elas vêm bravas: papai, só porque o senhor é negro, não sei o que tem, está falando isso, senhor. Porque eu falei: ei, menina, para com isso, fique em paz. Quem sabe até tem um emprego aqui para mim, aleluia, glória a Deus. Sabe, você não se preocupar mais com isso. Por quê? Porque não é o que as pessoas pensam de você que vai determinar quem você é. O que vai determinar quem você é e o que você é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. É o que Deus diz a seu respeito. É a verdade do Evangelho. E Cristo Jesus já te transportou de um império de escravidão para um reino de luz. Isso é mais importante do que todas as coisas, na minha e na sua vida. Então entenda uma coisa, irmãos: não permita que a ansiedade determine o que vai ser da sua vida. Pessoas muitas vezes pensam: nossa, mas você não tem uma beleza, você não vai casar. Irmãos, não olha para isso não. Eu sei, desde lá de novo, assim, eu nunca tive essa beleza. Eu pensava: meu Deus, eu vou casar com uma mulher, como é que vai ser? Jesus abençoe, aleluia. Casei com uma mulher linda, maravilhosa, tenho filhos lindos, maravilhosos. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, Deus cega as irmãs, fica tranquilo, irmão. Deus é bom. E sabe, nós temos que entender, irmãos, que, escuta, Deus também se preocupa com isso em relação às nossas vidas. Deus se preocupa com isso. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 10, a Bíblia diz assim: afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Olha o que o escritor está falando: afaste do seu coração a ansiedade. As escrituras também dizem no Salmo 94, verso 19, a Bíblia diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. 1 Pedro também 5,7, a Bíblia diz: lance sobre Jesus, sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Sabe, então, lance sobre Jesus a sua ansiedade. Por quê? Porque se você não fizer isso, a ansiedade vai desenvolver 3 coisas na sua vida que a gente quer compartilhar nessa noite. E primeiro, a ansiedade vai produzir em você um sentimento de pessimismo. Pessoas que estão muitas vezes vivendo debaixo de um sentimento de ansiedade, elas carregam com elas o pessimismo o tempo inteiro. Temos um exemplo poderoso que a Bíblia fala a respeito dos filhos de Israel. Quando eles saíram do Egito, depois de Deus operar 10 milagres poderosos, arrancando eles do Egito, a Bíblia diz que Deus então atravessa um tempo com eles pelo deserto e coloca-os na frente da terra prometida. E ali naquele momento Deus fala para eles: olha, vocês devem enviar um príncipe de cada uma das 12 tribos lá na terra para espiar a terra. E a Bíblia diz que eles foram, e quando voltaram, a Bíblia diz que eles trouxeram, por permitir que o pessimismo entrasse no coração deles, a Bíblia diz que eles trouxeram um relatório negativo. E nem para falar bem da terra. Eles falaram mal das pessoas e falaram mal da terra também. A Bíblia diz que eles infamaram a terra. Essa palavra infamar significa falar mal de uma coisa que é boa. A terra era a promessa de Deus. Só que quando eles vão lá, eles voltam dizendo o seguinte: a terra devora os seus moradores. Mentira. Quando eles olham, eles dizem: lá tem gigantes. Mentira. Deveriam ter tido o mesmo sentimento que Davi teve, porque quando Davi viu Golias, ele disse: ei, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, que é maior do que tudo e todas as coisas na minha vida. Por isso nós vamos entender, irmãos, a ansiedade não pode permitir que você se torne uma pessoa pessimista. De repente Deus está te direcionando, entenda, Deus está te direcionando a abrir um negócio, só que você é pessimista, e aí você fica o tempo inteiro dizendo: nossa, será que vai dar certo? Nossa, será que vai acontecer? Nossa, será isso, será aquilo? De repente Deus te direciona
a orar por uma moça muito abençoada, muito bonita, cheia do Espírito, aleluia. E você de repente não é nem tão assim. Mas aí qual é o seu sentimento, seu pessimista? Você vai dizer, que lá é muita areia para o meu caminhão. Vou desistir desse negócio. Você olha as coisas que muitas vezes Deus está propondo. Sabe, irmãos, eu te digo de verdade, assim, de verdade. Lá atrás, quando falava eu ser pastor, eu pensava nunca. Jamais. Eu era mais ou menos como Jeremias, não sei nem falar, num passo de uma criança. Eu falava muitas vezes, talvez como Moisés, eu sou até meio gago, não sei o que tem. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um pessimismo na vida das pessoas, que elas estão debaixo de uma ansiedade. A ansiedade produz em você uma linguagem de derrota. Vou dizer isso de novo para você. A ansiedade produz em você uma linguagem de derrota. Todas as pessoas que vivem debaixo de um sentimento, gerado pela ansiedade, ele não tem uma linguagem de fé, ele não tem uma linguagem de autoridade, ele não tem uma linguagem de conquista, ele não tem uma linguagem de vitória. Por quê? Porque ele permite que a ansiedade gere nele o pessimismo. E para ele, é igual aquele desenho que tinha, o tempo inteiro ele está, ó céus, ó vida, o que será de mim? E aí muitas vezes o comentário é, dá certo para todo mundo, só não dá certo para mim. Deus abençoa todo mundo, Deus só não me abençoa. É porque nós estamos permitindo que o pessimismo determine o que vai ser a nossa realidade. Dos 12 espias, irmãos, 10 descreveram mais os inimigos do que propriamente a terra. E a Bíblia nos mostra claramente que quando eles descreveram a respeito da terra, eles falaram mal também da terra. Mas entre eles haviam 2 que tinha uma alma saudável. Josué e Calebe disseram, ei, subamos e possuamos, porque certamente Deus já nos deu essa terra. Quem está cheio desse espírito e não permite que a ansiedade gere pessimismo em você, você sabe que tem uma dificuldade, mas você sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que está do outro lado. Você sabe que tudo vai cooperar para o seu bem. Você sabe que se Deus é por você, quem será contra você? Você sabe que ainda que caia 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Você sabe que Deus tem pensamentos maiores a seu respeito. Você sabe que os caminhos de Deus são mais elevados que os seus caminhos. E você sabe que Deus é o seu Pai, que Ele cuida de você e que Ele tem coisas boas e coisas grandes para a sua vida. Mas quando você não permite essa verdade entrar no seu coração, você vai se tornar um prisioneiro do pessimismo. Você será acorrentado por uma visão distorcida da realidade da vida. Escuta, eu vou dizer isso de novo para você. Quando você permite que a ansiedade tome conta do seu coração, o pessimismo, ele vai acorrentar, ou você será acorrentado por uma visão distorcida da realidade da vida. E a grande verdade, irmãos, o seu pessimismo, escuta, o seu pessimismo vai limitar todo o propósito de Deus para a sua vida. Quando Deus fala com Gideão, os irmãos lembram? Gideão, capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chega em Gideão e fala para ele o quê? Ô homem valente. Ele fala, eu? Por quê? Porque havia nele um sentimento de pessimismo. Porque, lembra quando ele fala assim, Senhor, tá bom, se o Senhor é por nós, o que será então de todos os grandes fatos que os nossos antepassados contaram a respeito do que o Senhor fez no passado? O Senhor não vai fazer mais? Está entendendo? Quando você tem esse sentimento, você acha que Deus não pode fazer mais na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus pode fazer coisas poderosas na sua vida. A resposta é a perspectiva da visão que você precisa ter de si mesmo, dos outros e de Deus. A resposta que você vai dar é a perspectiva da visão que você tem de si mesmo, dos outros e de Deus. Quando você dá uma resposta positiva, você está dizendo, eu sei quem eu sou. Quando você dá uma resposta positiva, você está dizendo, não me importa o que os outros pensam de mim. E quando você dá uma resposta positiva, você está dizendo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso. Amém, irmãos? Então não olhe para você, não olhe para você. Uma resposta correta é clara,
declaração que você está dando: eu sei quem eu sou em Senhor, eu sei quem são as pessoas, e eu sei quem é o Deus que eu sirvo. John Maxwell, ele diz que o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as suas velas. Olha que coisa interessante. Ele diz: o pessimista reclama do vento. Esse é o pessimista. O otimista fica lá dizendo: não, vai mudar, quando mudar vai dar tudo certo. Aquele que na verdade, irmãos, é sábio, se o vento mudou, ele muda as velas, porque ele sabe que aquele vento vai levá-lo ao destino profético de Deus para a vida dele. Existe uma história que eu vi recente agora, não sei nem se é verdadeira, mas diz que um grande empresário mandou um vendedor de sapatos para um país, e diz para ele: olha, nós precisamos aumentar nossas vendas, vai a esse país, porque nós vamos vender sapatos para esse país. Aí ele foi, comprou a passagem aérea, hotel, aquela coisa toda, chegou lá no país. Quando ele começou a descer no aeroporto, começou a andar pela cidade, ele foi olhando nos pés de todo mundo e ninguém usava sapato. Aí ele ligou para o dono da empresa e disse: olha, cancela todo o projeto, porque nessa cidade ninguém usa sapato, então nós não vamos vender nada aqui. Aí ele falou: tá bom, então volte. Viagem frustrada. Ele voltou, e quando ele voltou, ele mandou uma outra pessoa que tinha uma mentalidade diferente. Quando ele chegou lá, desceu no aeroporto, começou a andar na cidade e viu que todo mundo não calçava sapato, ligou para o patrão e disse: ei patrão, dobra a produção, aumenta a fábrica, compra maquinários, porque nós vamos vender sapato demais, porque aqui ninguém usa sapato, e quando nós começarmos a vender sapato aqui, vai ser uma explosão de vendas. Quem é você? A hora que você vê o problema, o que você fala? Qual é o seu comportamento? Se nós somos pessimistas, nós vamos sempre ficar focados no gigante. Se nós somos pessoas com uma mentalidade correta, nós vamos olhar os problemas e saber que nos problemas existe uma oportunidade. Deus tem aberto portas, Deus tem operado milagres, Deus tem revertido situações na sua vida, e Deus vai te honrar e te abençoar para a glória do Senhor Jesus. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Eu gosto disso. Olha o que diz: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Na verdade, quando Davi vai lutar contra Golias, todo aquele exército, existia uma dificuldade. E eles viram na dificuldade a sua derrota, porque já havia 40 dias que aquele gigante subia e descia aquele vale, dizendo: ei, não tem um homem para lutar comigo. Só que ele não sabia que existia um grande homem, que estava lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai, que acabara de chegar, trazendo queijo para o comandante, para ver como é que estava a guerra. E quando ele chega, ele fala: ei, quem és tu, seu incircunciso? Você não está afrontando esse exército, você está afrontando ao Deus vivo. Hoje você cai. Quando você tem essa visão clara, suas lutas, suas dificuldades não vão te levar a uma derrota, mas suas lutas, suas dificuldades vão te levar à vitória. Então nós precisamos olhar com essa perspectiva. A fé é a nossa visão e o céu é nosso ponto de vista. Escuta, irmãos, a fé é a nossa visão. A fé é a sua visão, mas o céu é o seu ponto de vista. Por isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tudo depende, escuta, irmãos, tudo depende de onde você olha. Quantos têm fé aqui? Diga amém. Quantos têm fé? Diga amém. Agora eu te pergunto, você está olhando de onde? Esse é o problema. Vou te mostrar isso. Quando você olha de baixo, tudo se torna grande. Mas quando você olha de cima, tudo se torna pequeno. O problema é que nós não acreditamos aonde nós estamos assentados. Você acha que você está sentado nessa cadeira aí? A Bíblia diz que você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando você tem revelação de que você está assentado lá com Ele, é aquele exemplo da criança, né? Que perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus?
Meu pai falou: filho, que pergunta difícil, mas vou tentar te explicar. Levou o filho, né? E colocou o filho para enxergar numa perspectiva, né, natural primeiro. E falou para o filho: filho, está vendo aquele avião lá no alto? Estou vendo, pai. Que tamanho que você acha que é aquele avião, pai? Ah, pequenininho, papai, estou medindo aqui, ó, desse tamanho, ó. Pegou o filho no outro dia, levou no aeroporto e falou: filho, aquele avião que você viu pequenininho é esse Airbus 380 que está estacionado aqui. Olha o quanto esse avião é gigante. O problema é esse. Se você muitas vezes, irmãos, está olhando Deus na perspectiva terrena, se você está olhando os seus problemas na perspectiva terrena, isso sempre vai ser grande demais para você. Mas quando você entende que você está assentado nos lugares celestiais, quando você olhar para os seus problemas, você vai dizer nada. Quando você olhar para as lutas, você vai dizer nada. Quando você olhar para as portas fechadas, você vai dizer nada, porque eu estou assentado nos lugares celestiais. E você sabe que quanto mais alto você sobe, que você olha para baixo, coisas que eram gigantes vão se tornar pequenas, porque elas se tornam imperceptíveis. Se você compreende que você tem uma fé com uma visão aqui na terra, mas o seu ponto de vista é o céu, então você vai entender: nada é maior do que aonde eu estou. Nós já vencemos pela glória e pelo poder de Jesus. Quantos creem? Diga aleluia. Segunda coisa que você precisa, sabe, irmãos? Segunda coisa que você precisa entender: livre-se do lixo do medo. De que forma? Filtrando o que você escuta. Cuidado com o que você escuta. Você sabe, irmãos, Elias foi um poderoso homem de Deus. Elias, ele está lá, e a Bíblia diz que Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Os irmãos lembram? Bora fazer um desafio aqui, vamos embora ver quem é Deus em Israel. Bora, o que você quer fazer? Rapaz, nós vamos ver o seguinte: o Deus que se manifestar do céu com fogo, Ele é Deus. Beleza, que hora? Agora. Então pode ir, Elias. Não, faz o seguinte, vocês podem ir primeiro. Aí eles vão, e eles colocam o holocausto, começa a clamar a Baal e a dizer lá o dia inteiro: Baal, que era o Deus deles. Baal, e vai gritando, e grita, e grita, e grita. Depois, Elias diz assim: ei, pode ser, olha Elias dizendo: o meu Deus não dorme, mas pode ser que o Deus que você serve está cansado. Grite mais alto. E eles começaram a gritar mais alto. E a Bíblia diz que eles ficaram o dia gritando, e Baal não se manifestou do céu com fogo. Quando eles cansaram, Elias falou: agora posso? Eles disseram: vamos ver se esse Deus seu resolve alguma coisa. A Bíblia diz que é colocado, Elias joga água, o rego, aquela coisa toda. E quando ele clama a Deus a primeira vez, a Bíblia diz que vem fogo do céu, lambe a água, queima o sacrifício, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se revela. E naquele dia, aqueles profetas são todos envergonhados, e fica sabido em Israel quem é Deus sobre Israel. Mas havia uma mulher chamada Jezabel, e ela só falou uma palavra: assim como Elias fez hoje com os meus profetas, eu prometo que hoje mesmo eu vou matá-lo. E a Bíblia diz que Elias permitiu que essa palavra entrasse no seu coração, e ele foge para o deserto, esconde debaixo de uma árvore, quer entrar dentro de uma caverna. Deus tem que ir lá tratar com ele. Por quê, irmãos? Porque ele permitiu que conversas interferissem na sua fé. Então deixa eu falar uma coisa para você: muito cuidado com o que você ouve. Sabe, nós, irmãos, o pastor Jonathan deu um exemplo interessante aqui hoje, né? Você acorda pela manhã assistindo um jornal péssimo, na hora do almoço um pior, mais tarde um pior ainda, e aí você quer ficar bem. Jornais que só falam de coisas negativas, de morte, de frustração, de derrota, de crise, de problemas. Você fica ouvindo isso o dia inteiro. Você anda perto de pessoas pessimistas. Você está perto o tempo inteiro de pessoas que não crê, que não confia, que não acredita. Você está perto o tempo inteiro de pessoas que só falam negativamente. Isso de alguma forma vai gerar medo no seu coração. Então, escuta, muito cuidado com o que você ouve. Provérbios capítulo 15, verso 4, a Bíblia diz: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga
a alma. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga a alma. Quantas vezes, irmãos, as pessoas elas estão paralisadas pelo medo porque elas escutam. Quem é que você ouve? Sabe, esses dias, um pastor, ele foi começar uma reunião, e aí ele falou assim: quem está feliz com Deus aqui, dá glória a Deus. A igreja inteira, glória a Deus. Maior alegria. Aí passou um pouquinho, ele virou e falou assim: mas quantos acham que Deus está feliz com você? Matou. Porque entende? A gente muitas vezes, irmãos, fica ouvindo coisas que não é real. Eu vou falar uma coisa para você. Não importa se você faz ou deixa de fazer, se você erra ou não erra, Deus te ama. E o amor de Deus é incondicional sobre a sua vida. Isso é uma verdade. Porque não tem como mais Jesus voltar aqui na terra e dizer: não, eu vou morrer só por alguns, porque tem uns que estão pisando na bola demais, então eu vou amar só alguns. Não, ele já amou a humanidade com um amor incondicional. Você está entendendo? Então nós vamos entender isso, irmãos. Isso tem que ser claro para nós. Romanos capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, é que deve determinar o que vai ser os pensamentos do cristão. Pense de forma correta, sabe? Haja de forma correta, viva de forma correta. Pare de viver uma vida muitas vezes preso por vozes do anônimo. Quando Deus fala, irmãos, tudo se transforma. Quando Deus fala, a palavra de Deus é como a voz das muitas águas. Deus fala e as coisas vão mudar na sua vida, porque a palavra de Deus é vacina, é remédio para você vencer o medo. 1 João, a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Diga para o seu irmão: se você está com medo, saiba que isso não procede de Deus. Diga para o seu irmão: a vontade de Deus é que você viva uma vida cheia de ousadia, de coragem e de intrepidez no Senhor. Sabe, irmãos, reprograme sua mente com a palavra de Deus. Reprograme a sua mente com a palavra de Deus. Passe a escutar mais a palavra de Deus. Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escute a palavra vai remover pensamentos ruins à medida que você passa a confiar mais na palavra. Quanto mais eu confio na palavra, quanto mais eu guardo a palavra, quanto mais eu vivo a palavra, mais eu vou excluir da minha vida o sentimento de medo. Por isso que Paulo, ele fala a respeito, aqui que nós acabamos de ler, Paulo diz assim: ei, decida na sua vida tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se boa fama há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pare de pensar coisas ruins, pense coisas boas, porque Deus pensa coisas boas a seu respeito. Deus pensa coisas boas a seu respeito. E último, irmãos, livre-se do lixo da insatisfação. Use a sua boca para agradecer. A insatisfação começa por pensar da forma correta. Sabia disso? A insatisfação começa por você pensar da forma correta. O problema é quando a gente pensa errado. Nós passamos a ser pessoas, irmãos, que reclamamos de tudo. A grande verdade é que o segredo para vencer a insatisfação é você ter no seu coração um sentimento de gratidão. Gratidão. Quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, a Bíblia diz que eles eram 10. Jesus cura-os no meio do caminho. E eles então começam a andar e perceber que estão curados. E aí a Bíblia diz que eram 10. Um somente volta correndo para mostrar para Jesus: Senhor, fomos curados. E aí olha a expressão de espanto de Jesus. Jesus fala assim: mas vocês não eram 10? Mais ou menos aquela coisa assim: como assim?
Eu curei 10 pessoas, aonde estão os outros 9? Aí Jesus fala assim para ele: só você voltou? Porque sabe, irmãos, existe muitas vezes em nós a ingratidão. Deus tem feito tantas coisas, Deus tem operado tantos milagres, Deus tem dado tantas coisas a nós, Deus tem feito tantas coisas sobrenaturais em nós, mas nós muitas vezes não permitimos que a gratidão inunde o nosso coração, e o que há em nós muitas vezes, irmãos, é a reclamação, a murmuração, o descontentamento, porque talvez, escuta, uma coisa, ou talvez mais de uma, mas quando você olha na proporção de tudo que você está vivendo, é muito maior o que Deus está fazendo na sua vida do que uma coisa que Ele não está fazendo. E muitas vezes Deus não está fazendo não é porque Deus é mau, não, é porque Deus sabe qual é a hora certa de fazer todas as coisas na sua vida. Isso é muito interessante, sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos mostra bem claramente que quando nós meditamos na palavra de Deus, isso vai trazer paz no nosso coração. E a paz nos leva a exercer a gratidão. A paz nos leva a exercer a gratidão. A ação de graça é a ferramenta que exterioriza a gratidão no nosso coração. Quanto mais nós somos gratos, irmãos, isso mais vai atrair favor de Deus sobre a sua vida. Quanto mais nós somos gratos, mais você vai atrair a bondade de Deus sobre a sua vida. E a gratidão, ela se manifesta naquilo que nós falamos. Lá em Efésios capítulo 5, verso 4, Paulo diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, que na sua boca haja ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo também diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, pessoas muitas vezes abandonam projetos proféticos para a vida delas por causa da insatisfação. Eu estou insatisfeita com meu líder. Eu estou insatisfeita com isso, eu estou insatisfeita com aquilo, eu estou insatisfeita. Sabe, irmãos, quando eu olho para a igreja, escuta, quantos creem que a igreja é a igreja do Senhor Jesus? Diga amém. Quantos creem que essa igreja tem problema também? Diga amém. E quantos conseguem enxergar os problemas dessa igreja também? Diga amém. Eu te faço uma pergunta: quando você enxerga os problemas dessa igreja, qual é a sua decisão? Nós podemos sempre buscar o caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Vou mudar. Esse é o caminho mais fácil. Qual é o caminho de Deus para nós? Temos problemas? Temos, óbvio que temos. Mas qual é o caminho mais fácil? Se Deus está me mostrando, é porque eu sou instrumento de Deus para solucionar os problemas dessa igreja, que não é de homens, mas é de Jesus. E aí, quando eu entendo isso, eu vou compreender uma grande verdade. Sim, tem problemas, tem dificuldade, tem lutas, mas eu não vou permitir que a insatisfação me tire do propósito de Deus. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. E como Deus fala a respeito de uma grande mulher de Deus, ela fala assim: quem sabe não foi para esse tempo que você nasceu. Quem é a respeito de quem? Os irmãos lembram dessa mulher? Quem? Esther. Diga para o seu irmão assim: quem sabe não foi para esse tempo que você nasceu? Para resolver problemas, para enfrentar dificuldades, para enfrentar lutas. Você poderia ter nascido em um outro tempo. Então não permite que a insatisfação entre no seu coração. Mas tem um sentimento no seu coração: eu vou deixar Deus usar a minha vida para restaurar o que precisa ser restaurado, para curar o que precisa ser curado, para sarar o que precisa ser sarado, para transformar o que precisa ser transformado, porque Deus vai me usar nesse tempo, no nome de Jesus, e nós vamos avançar. Por isso não é tempo de ficar parado. Por isso que Paulo, irmãos, tinha, sabe, vou terminar dizendo para você, Paulo tinha muitos problemas, mas é Paulo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na linguagem de hoje, esse versículo diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Diga assim: com a força que Deus me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Sabe, querido, creia na provisão de Deus.
Creia na provisão de Deus. Quando a gente olha para Paulo, a gente vai perceber, sabe, irmãos, que Paulo tinha tudo para viver uma vida ansiosa, preocupado, angustiado, sem perspectivas, sem um futuro. Mas ele decidiu ser alguém que andou pela palavra. Paulo não permitiu que o pessimismo das circunstâncias. Pense, irmãos, Paulo entrava num barco para ir para Roma. Paulo entrava num barco para fazer suas viagens missionárias. Paulo chegava nas cidades para pregar o evangelho. E havia diagnósticos muito negativos. Numa das viagens de Paulo, os discípulos de Paulo pegam ele, porque eles tiveram uma visão, um sonho, aquela coisa, de que Paulo seria amarrado, Atos capítulo 20, verso 24, que Paulo seria amarrado, talvez até morto. Paulo diz assim: que me importa, contudo, que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. Pessoas pessimistas vão dizer para você: para que mexer com célula, rapaz? Não, olha, falar com você, para que mexer com gente? Gente dá trabalho demais, esse negócio de discipulado, esse negócio de célula, não, misericórdia. Cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua vida. Esse é o pessimista. O pessimista, de repente, Deus está te dando uma direção profissional, e ele fala: rapaz, não vai mexer com isso não dá dinheiro não. Isso vai ser uma frustração na sua vida, isso vai ser uma derrota na sua vida. Esse é o pessimista. Pare de andar perto de pessoas medrosas. Pessoas medrosas vão limitar a sua fé. Pessoas medrosas vão limitar as suas conquistas. Pessoas medrosas vão limitar as realizações dos planos proféticos de Deus para a sua vida. É muito ruim, irmãos, andar com gente, eu te digo por experiência própria, é muito ruim andar com gente pessimista. Pessimista, você fala uma coisa, a cara dele parece que ele comeu sei lá o quê, um negócio amargo, ruim. Aí ele faz aquela boca, aquela cara, sabe, aquele negócio. Não, anda com gente que hora que você fala: rapaz, nós vamos conquistar o Brasil para Jesus, bora, que hora? Anda com gente que hora que você fala: rapaz, essa parede vai cair, a gente vai aumentar esse prédio, vamos ter 1000 pessoas em cada um dos cultos, e serão 4 por domingos, e eles dizem: vamos embora. Aí outros não, dizem: para que isso? Não está bom do jeito que está? É ruim andar com gente assim. É bom andar com gente quando você fala: rapaz, Deus vai me abençoar, ano que vem vou trocar de carro para a glória de Jesus, vamos comprar uma casa e vamos ter prosperidade. Olha isso, não vai acontecer nunca. Muito ruim andar com gente assim, irmãos. Ande com gente que não tem medo, ande com gente corajosa, ande com gente intrépida, ousada. Por isso que Pedro foi o primeiro pastor da igreja, porque Pedro era corajoso, irmãos. Ei, Pedro, ande sobre as águas. Que hora, Jesus? Agora? Agora, Pedro. Espera aí, já vou andar. Sabe por quê? Porque coragem é a marca dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Não permita que a insatisfação entre no seu coração. Sabe, irmãos, a ansiedade tem o poder de produzir em nós distorção da vida através de uma visão pessimista, nos atingindo com o som do medo e nos fazemos cantar diariamente uma canção de insatisfação. Mas eu quero encerrar dizendo para você: Cristo é a solução para a libertação dessas cargas que pesam sobre as pessoas e as impedem de andar. Jesus se ofereceu para nos dar uma nova perspectiva de vida acima das circunstâncias, e a sua voz traz em nós a doce paz que excede a todo entendimento e guarda os nossos corações, produzindo em nós alegres cânticos de gratidão e produzindo em nós a capacidade de andarmos em novidade de vida. Sabe, tira os seus olhos dessa terra. Estamos aqui de passagem. Existe uma pátria que logo, logo estaremos lá. E essa deve ser a perspectiva no coração de cada um de nós. Talvez, como diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende o que, irmãos? Bom ânimo. Diga para o seu irmão: bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus venceu, você também já venceu. Por isso, escute, nunca permita que a ansiedade determine o que você vai viver. Nunca. Decida hoje no seu coração: ansiedade fora da minha vida. Todas as vezes que você perceber, você sabe, irmãos, tem pessoas que elas não conseguem viver em paz, não dormem, não comem, não se alimentam direito,
né? Existem pessoas que estão se autodestruindo porque permitiram que a ansiedade fizesse parte da história da sua vida. Não, lance sobre Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, e tome a vida de Jesus, cheia de paz, de vida e de alegria. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé. Olha para o seu irmão e diga assim: você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão assim: tudo vai cooperar para o seu bem. Diga ainda para o seu irmão assim, por favor, diga para ele assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está com você. Quantos creem, diga aleluia. Então pare, por favor, pare de olhar para as circunstâncias. Ah, mas ainda não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Não olhe para isso não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá a sua provisão? De onde virá o seu milagre? De onde virá as suas respostas? De onde virá as direções? De onde virá o que você precisa? O seu socorro vem do Senhor, porque o guarda de Israel, ele não dormita, ele não dorme, e ele está atento ao clamor do seu povo. Quando a ansiedade vier, diga para ela: ei, show, saia da minha vida. Eu vou viver em paz. Não vou ser escravo da comida por causa da ansiedade. Quantas pessoas sofrendo com anorexia, porque não come por causa da ansiedade. Quantas pessoas sofrendo coisas graves na sua vida, cabelo caindo, um monte de circunstâncias negativas. Por quê? Porque permitiu que a ansiedade determinasse o que fosse a sua vida. Quantas pessoas tendo no corpo coceiras, doenças, coisas, porque não conseguem entregar a Deus seu hoje, seu amanhã, sua semana, seu mês, seu ano. Entrega tudo ao Senhor, confia nele e saiba que o mais Ele fará. O mais Ele fará. Entrega seu casamento. Ai, pastor, mas está difícil. Entrega nas mãos de Deus. Ah, meus filhos, entrega nas mãos de Deus. Meus negócios, entrega nas mãos de Deus. Minha saúde, entrega nas mãos de Deus. Põe tudo nas mãos de Deus. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantos creem, diga aleluia. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse nessa noite. O que tem gerado ansiedade no seu coração? O que tem gerado angústia, tristeza? O que tem aberto portas, para o pessimismo, para o medo, para a insatisfação? Ore por isso nessa noite no nome de Jesus. Entrega no Senhor, entrega ao Senhor. Deposita tudo hoje diante de Jesus. Entrega tudo nas mãos de Jesus. Faça hoje uma troca com Jesus. Entrega os seus medos, seus temores, entrega as suas dúvidas. Entrega tudo nas mãos de Jesus. E decida hoje no nome de Jesus a dizer para o Senhor: Deus, eu quero o que vem do Senhor. Eu quero a paz que excede a todo entendimento. Eu quero a alegria que vem do Senhor. Eu quero, ó Deus, a palavra para o meu coração. Eu quero as direções do Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Mas hoje eu decido entregar tudo nas suas mãos, porque aquilo que está me paralisando, aquilo que está me impedindo de avançar, de crescer, de romper, de prosperar, de viver coisas maiores, hoje eu lanço fora da minha vida, em o nome de Jesus. Deus, meus choros, minhas angústias, meus medos, minhas tristezas, hoje eu coloco tudo na presença de Jesus, e eu decido pegar o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave. Lá em Mateus 11, versos 28 em diante, Jesus diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sei que Jesus está falando de um aspecto da religiosidade, mas eu quero trazer para um aspecto da ansiedade na sua vida hoje.
Jesus diz: todos vós que estáis cansados, sobrecarregados pela ansiedade, pelo medo, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde até mim, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave. E aí Jesus termina dizendo: e vocês encontrarão descanso, descanso para a sua alma, para a sua alma. Aplauda Jesus nessa noite, aplauda Jesus, celebre a sua vitória, celebre a sua vitória. Oh, no nome de Jesus. Oh, eu sou, aleluia. Oh, eu não sou mais escravo do medo. Declare isso nessa noite, no nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é escravo do medo, você não é escravo do pessimismo, você não é escravo da insatisfação, você não é escravo da ansiedade. Você é livre, livre. Cristo Jesus te comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Eu sou filho. Declare mais uma vez: eu não sou mais escravo do medo, por ansiedade. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Só vocês declarem isso bem forte. Eu não sou, declare: eu não sou. Erga a sua voz, declare isso bem alto nessa noite. Deus, eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Filho de Deus. Quantos são filhos? Diga aleluia. Diga para o seu irmão: a ansiedade não tem lugar na sua vida. Você é abençoado. E todas as coisas, diga, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Aleluia, glória a Deus. Quero encerrar orando por você nessa noite. Você descansar seu coração no Senhor. Descansa seu coração em Deus. Ele está cuidando de tudo, irmãos. Deus está cuidando de tudo. Ele é soberano. Ele se assenta num alto e sublime trono. E só acontece aquilo que Ele fala, pode. Aquilo que Ele fala, não pode, não pode. A Bíblia diz: a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Amém, irmãos? Pai, eu oro nessa noite no nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito possa nos envolver com graça, com unção, com vida e com revelação. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Olhamos as circunstâncias de cima e não de baixo. Nós temos convicção de que nada é maior do que o Seu poder em nós. Por isso, nessa noite, nós temos, ó Deus, a clareza no nosso espírito de que nós não precisamos viver ansiosos, deixar de dormir, deixar de comer. Pessoas tomando remédio controlado, de tarja preta. Pessoas desesperadas, angustiadas. Pessoas tendo necessidade, ó Deus, de buscar tantos meios para viver em paz. Não. A Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono. Aos seus amados
Ele dá enquanto eles dormem. Que o Senhor levante uma igreja que descansa, que confia, que não vive debaixo da ansiedade, mas sim na certeza de que o nosso Pai está cuidando de tudo na nossa vida. Leva-nos em paz, cubra-nos com teu sangue, nos dê uma semana abençoada, que possamos experimentar isso na nossa vida e que possamos desfrutar de coisas grandes e poderosas, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus. Deus te abençoe, sinta renovado, fortalecido pelo Senhor. Cumprimente no mínimo aí 1000 pessoas. E você que nos visita pela primeira vez, por favor, não deixe de ir no nosso lounge. É muito importante que você passe ali, amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Oh my God.